nos descei, divina luz, a nos descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, que alegria celebrarmos juntos hoje esta solenidade da Santíssima Trindade. Uma solenidade que a Igreja nos convida a entrar no mistério de Cristo. Se pudéssemos definir esta solenidade, esta liturgia de hoje, em uma frase, a frase seria: a Trindade, uma comunicação de amor. A Trindade, uma comunicação de amor. A solenidade de hoje não vem explicar para nós o que é o mistério da Trindade, mas ao contrário, nos convida a proclamar a fé da Igreja reunida em nome da Santíssima Trindade. Portanto, na vida da Igreja Católica, em nenhum momento da Igreja, a Igreja está reunida fora da Trindade, sempre com a Santíssima Trindade. Por isso, em todos os momentos celebrativos, nós sempre iniciamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E isso para nós é muito importante. Quando no início da saudação, também da Eucaristia, o sacerdote vai dizer para a comunidade: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. E a comunidade responde: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Portanto, a Igreja é trinitária, desde sempre e pela eternidade. Se a gente voltar lá no passado, se a gente voltar lá no livro do Gênesis, nós já vamos encontrar resquício de Deus falando da Trindade. Deus não diz simplesmente: fiz o homem à imagem e à semelhança, mas Deus utiliza exatamente assim: façamos, justamente para dizer que Deus nunca é solitário, mas Deus, ao mesmo tempo que é Pai, da sua mesma essência, tem o Filho para nos salvar, e da sua mesma essência, tem o Espírito para nos santificar. E entre si, a comunidade perfeita, por isso nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a comunidade da Santíssima Trindade é perfeita, e sendo perfeita, existe entre eles uma comunicação de amor, porque só pode ser perfeito aquilo que no centro existe o amor, pois o amor é perfeito. Na celebração de hoje, Deus se revela na misericórdia que vem para nós em forma de Filho. Afinal, é o Filho que nos salva. Por isso, na Sagrada Escritura, ela não descreve a Santíssima Trindade como um tratado filosófico ou como um tratado teológico, mas a Sagrada Escritura narra a história de um Deus que vem, através de vários sinais,
ao encontro do seu povo. Seja na aliança que Deus fez com os primeiros, com o povo de Israel, seja na encarnação de Deus através da Santíssima Virgem Maria, seja na ressurreição, seja no Pentecostes enviando o Espírito Santo. Tudo isso são manifestações da Santíssima Trindade com um único objetivo: salvar a humanidade. Por isso, o Pai é a fonte de amor de onde emana toda a vida. O Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, é aquele que revela a fonte de amor que é o próprio Pai a nós. E o Espírito é aquele que conduz e santifica as nossas vidas. Se nós olharmos um pouco mais atrás, no Antigo Testamento, Deus teve o cuidado inteiro de criar. No Novo Testamento, Deus tem o cuidado de amar para salvar. Por isso, no Evangelho de hoje é maravilhoso, porque no Evangelho o Senhor nos diz: Deus amou tanto o mundo que mandou o seu Filho único para nos salvar. Muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, o que acontece é que parece que a gente perdeu o encanto pela palavra de Deus. Às vezes, quando a gente chega num centro comercial, num shopping, que a gente vê coisas lindas nas vitrines, a gente fica de queixo caído. Que coisa bela! E a gente, quando chega em casa, a gente ainda comenta com os outros: olhe, em tal lugar tem algo tão belo, tem tão bonito. Mas às vezes a gente vem para a Eucaristia e a gente perde o encanto com a palavra de Deus, que é sempre nova e atuante. O mais belo está aqui. E olha o que Jesus diz hoje. Ele mandou o seu Filho, Deus Pai, mandou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E este mundo, que uma vez o rejeitou, quando Jesus veio ao mundo, Jesus foi rejeitado pela humanidade, Jesus foi rejeitado pela sociedade, mas mesmo assim, ele não deixou de amar, porque se Deus deixar de nos amar, ele também deixa de ser Deus, porque ele não pode negar-se a si mesmo. A essência de Deus é amor. Mesmo sendo rejeitado, Deus continua nos amando. Mesmo quando nós o rejeitamos, mesmo quando nós perdemos o encanto pela sua palavra, perdemos o encanto de estar na sua presença, ele continua nos amando e ele continua insistindo, porque faz parte da essência de Deus amar. Por isso, em João, nós vamos ver a definição mais bela de Deus: Deus é amor. Parece algo abstrato quando alguém perguntar para nós quem é Deus, e a gente fica inventando um monte de coisa. Deus é espetacular, Deus é maravilhoso, Deus é isso, Deus é aquilo, porque a gente acha que é muito abstrato você dizer que Deus é amor. Mas Deus é um mistério que ninguém vai compreender. O mistério da Santíssima Trindade também é assim. Mistério é aquele que quanto mais nós entramos nele, mais nós nos aprofundamos, e ele nunca se revelará a nós por completo, porque se ele se revelar, ele deixa de ser mistério. Portanto, é isso que nós celebramos hoje, um mistério que não se esgota, um mistério que não se cansa de amar. Olha o que o Senhor nos diz hoje, é
maravilhoso. Eu estava lendo esse evangelho e disse: como Deus é perfeito para tocar os nossos corações duros. Porque tem gente que não quer ser salvo. Tem gente que não quer ir para o céu. O mistério da Santíssima Trindade está dizendo hoje: aquele que não crê, automaticamente está condenado. Porque a fé em Jesus garante a nossa salvação. Se você tem fé em Jesus, você será salvo. Sabe por quê? Porque o céu foi feito para a humanidade inteira. Todo o mundo tem que ser salvo por Jesus. Os milhões, trilhões de habitantes do mundo têm lugar para todo mundo no céu. Jesus fez o céu para todos. Por isso, o evangelho de hoje vai dizer: aquele que se fecha ao amor se autocondena, se autojulga. Sabe aquelas pessoas que fazem um julgamento de si mesmo? Não vou para a igreja porque eu tenho um pecado demais. Não vou para a igreja porque lá todos são pecadores. Não vou para a igreja porque lá as pessoas não vão participar. Nem se salva e ainda pode ser pedra de tropeço para os outros se salvarem. Portanto, o que é a condenação? É um autojulgamento de si mesmo, se fechando à graça de Deus, se fechando ao amor e se distanciando de Deus. Deus não condena ninguém. Quem condena é o inimigo. Ao contrário, Deus tem o grande desejo de que toda a humanidade seja salva. E a humanidade salva é aquela que crê. Porque nós podemos ser até muito bons. E tem gente que é muito bom, caridoso. Às vezes a gente passa do semáforo, tem um bocado de gente necessitando, a gente vai lá e ajuda, e a gente se sente muito bem, e está bem que assim o seja. Mas veja, as nossas ações, as nossas atitudes não nos salvarão. Quem vai nos salvar é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vejam, Ele, o centro da nossa vida. Se o que eu faço ao meu irmão eu faço por um mandato de Jesus, aí tem outra história. Eu não fiz porque sou bom, mas eu fiz porque amo nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele me impulsiona a fazer as coisas. Tudo que eu faço por obra e graça de Deus. Eu não faço simplesmente porque posso ser que sou misericordioso, mas tudo que eu faço é por amor a Ele. É Ele que me impulsiona. Portanto, aquele que crê, aquele que tem fé em Jesus, é uma pessoa que age com misericórdia, é uma pessoa que age com paciência, é uma pessoa que age com amor, porque o amor de Deus foi derramado em nós. Por isso, o Senhor vai insistir no Evangelho tantas vezes. Olhe, Ele tanto amou esse mundo que mandou o seu Filho único para nos salvar. Portanto, eu poderia ser atrevido o suficiente para dizer que, guardem no coração esta frase, que só vai para o céu quem amar. Se não tiver amor, não vai para o céu. O Senhor nos diz no Evangelho de hoje: porque todo aquele que crê terá a vida eterna. E a vida eterna, já disse várias vezes, vou repetir. A vida eterna, quando a gente estuda a teologia, a gente entende que ela começa no aqui, no hoje e no agora da sociedade. A vida eterna começa com as nossas atitudes. A vida eterna começa amando. A vida eterna começa crendo em nosso Senhor Jesus Cristo, aqui e agora. Porque aquele que deixar para crer, depois que passar deste mundo para a eternidade,
pode se perder pelo caminho. A vida eterna é no hoje e no agora da história, e no futuro será a plenitude. Peçamos ao Senhor nesta Eucaristia a graça de amar. Por isso quero convidar você hoje, nesta Eucaristia, a pedir ao Senhor a graça de amar Ele sobre todas as coisas, porque o mistério da Trindade veio a nós, se encarnou no meio de nós, ensinou-nos a amar, e mesmo assim muitas vezes nós fechamos o nosso coração. Por isso também, nesse dia de hoje, uma pergunta ao nosso coração é: você quer ir para a eternidade? Porque se você quiser, tem que crer, tem que ter fé em Jesus, tem que amar nosso Senhor Jesus Cristo. E aí as coisas que nós vamos fazendo, as bondades que nós vamos fazendo no mundo, nós fazemos por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa o Senhor tocar no seu coração, porque muitas vezes nós nos fechamos ao amor. A luz veio ao mundo e a gente não quis a luz, a gente quis as trevas. Peça ao Senhor a graça nessa Eucaristia de amar Ele mais do que tudo, de amar Ele mais do que a nós mesmos, de amar Ele mais do que as coisas mais belas que possam existir no mundo, porque tudo isso aqui é passageiro. Feliz daquele que crê em Jesus, para depois ganhar a eternidade. Deixa o Senhor tocar o seu coração nesta Eucaristia. Deixa a Santíssima Trindade, que é uma comunicação de amor, o Pai que envia o seu Filho para nos salvar, o Filho que envia o Espírito para nos santificar, e que estão em comunicação plena. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais do que tudo que há aqui. Cantemos esta música, abrindo nosso coração para Deus. Amar-te mais que a mim mesmo, Amar-te mais que tudo que há aqui, que tudo que há, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te, amar-te e dar a vida só por vamos cantar mais uma vez, amar-te mais. amar-te mais Cante isso com a verdade do seu coração. que a mim mesmo, Peça ao Senhor esta graça, amar-te mais que tudo que há aqui, que tudo que há aqui, que a graça de Deus possa vir sobre nós, possa nos ensinar a amar Jesus mais do que tudo, amar-te e dar a vida só por ti, com minhas forças, com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, de todo o coração, viverei eu viverei eu para te amar, só para te amar, só pra te amar, amar-te, 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 Senhor, amar-te, amar-te e dar a vida só por Vamos ficar de pé e vamos cantar só esse refrão, com minhas forças, com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só para te amar, amar-te, amar-te,
vida só por ti. Queridos irmãos e irmãs, que a Santíssima Trindade, que é a comunicação do amor perfeito, nos ajude a amar, nos ajude a aprender a amar uns aos outros, porque amar é deixar que o mistério se revele em nós. Amar é construir a eternidade, é agradecer a Deus com tão pouco, pelo muito que Deus é e pelo muito que Deus nos dá. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.